ai, ai, ui, ui. É a quarentena e a tabelinha periódica. Você está acostumado a gente trabalhar com uma aula onde eu vou falando e escrevendo. Essa aula, para ser mais dinâmica, para ser mais rápida, só para dar as características da tabela, não é? Vamos falar então um pouquinho de tabela periódica. Eu gosto sempre de dizer que ela não é bela, ela é linda, ela é estonteante, ela é devaneante, ela é sexy, ela é delícia. É a nossa talinda periódica. Vem comigo, tranquilidade, é fácil, só lembrar as características e a gente começa as propriedades, que é o que vale mais. Bom, a gente pode dividir a tabela em quatro grupos. Eu vou dizer dois aqui e depois coloco os próximos dois. A gente tem os metais, os ametais, os gases nobres e o hidrogênio, que é sozinho, triste, sem família, não é? Bom, qual a característica que a gente pode pensar dos metais, galera? Se é metal, onde ele está na tabela? Se é metal, é o que está em laranja aqui. Botei os gases nobres em preto, botei o hidrogênio sozinho lá em cima e esses são os metais. A maioria dos elementos da sua tabela são metais. E qual é a característica de metal? Fala aí para mim. Quem é que gosta de dar? O elétron. Quem é que gosta de dar o elétron? É o metal. Metal doa elétron. E se ele está dando elétron, se ele dá para alguém, ele vai ser um cátion. Cátion é aquele camarada que tem carga positiva. Cátion é aquele camarada, não é? Que vai apresentar carga positiva. Portanto, os metais têm a tendência a formar cátion. Eles são bons condutores, tanto de corrente elétrica quanto de calor, não é? Uma lata de alumínio aquece rapidamente, esfria rapidamente. Os metais conduzem bem a corrente elétrica, você sabe disso, né? Portanto, é uma característica de todos os metais. Uns conduzem mais, outros conduzem menos, mas são bons condutores, né? Na medida do possível. São dúcteis e maleáveis. O que significa dizer isso? Toda vez que eu pergunto na sala assim, o que é um material maleável? A resposta é essa, Lucão, maleável ele é assim, ó, ele é maleável. Cuidado, porque a maleabilidade é a capacidade que o metal tem de se transformar em lâminas. Lâmina fininha, lâmina bem delgada. Se você lembrar, por exemplo, do nosso digníssimo Rutherford, ele usava lâminas de ouro, não é? O ouro é um material bem maleável. Pode afinar, ficar bem fininha a lâmina. E a ductibilidade é a capacidade que os metais têm de se transformar em fios. Maravilha? Portanto, a capacidade de se transformar em fios. Fio de cobre, por exemplo, e assim por diante. Bom, uma característica interessante dos metais é que a maioria deles apresentam brilho metálico. Você vê um metal, você consegue diferenciar pelo aquele aspecto brilhoso que ele tem. Exceção é a família 1A e 2A, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Eles são materiais que não apresentam esse brilho. O sódio, por exemplo, né, lá da família 1A, ele inclusive pode ser cortado com faca, não é? Eles têm características um pouco diferentes, mas mesmo assim são metais. Suave, moçada? Melzinho na chupeta? É fácil, não é? Só para ter uma ideia, quando a gente estiver falando de ligações químicas, eu volto nos metais, explico a ligação metálica e a gente vai precisar dessas características. Maravilha? Bom, se tem metal, tem não metal. Não metal ou também ametal, características opostas às características dos metais. Os ametais estão lá naquele pedacinho da tabela, em cima e para a direita. Note que eu botei aqui os gases nobres. Quem estaria aqui em cima, que eu esqueci dele, é o hidrogênio, não é? E temos aqui os nossos ametais ou não metais. Característica, o oposto. Quem é que gosta de dar? É o metal. O metal dá elétron e fica positivo. O ametal ganha elétron. Se ele está ganhando uma coisa negativa, ele vai adquirir carga negativa. E os íons negativos a gente chama de ânions. Ânions. Fácil. Bom, aqui eles são bons condutores, não é? Já os ametais não são bons condutores. Alguns são isolantes, outros, não é, são semicondutores, mas existe aqui uma exceção, que é o grafite, o carbono. Quando o carbono se apresenta na forma de grafite, o grafite é um bom condutor. A gente pode explicar essa condutibilidade, né, olhando a estrutura do grafite, formado por folhas de grafeno, uma estrutura laminar, que a gente vai ver nas aulas de ligação química. Fácil, tranquilo. É interessante lembrar que os ametais aparecem nos 3 estados físicos, enquanto os metais são sólidos. Com exceção do mercúrio, todo metal se apresenta na natureza de forma sólida.
Já os ametais podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, né? Nitrogênio, oxigênio aparecem na natureza na forma de molécula e gasosa, não é? O bromo, por exemplo, também aparece na forma de molécula, só que ele é líquido. Enquanto eu tenho o grafite, por exemplo, no estado sólido, o enxofre rhombico e o monoclínico no estado sólido. Então aqui eu tenho nos 3 estados físicos. Facinho? Maravilha ou não? Tranquilidade? Então,